O Espiritismo traz essa proposta. O que tem por trás disso tudo? São espíritos encarnados com algum desalinho que precisa ser trabalhado. E alguns dependentes químicos são dependentes químicos, vamos dizer assim, em função de uma necessidade, vamos dizer assim. Por isso que eu falo brincando, que dependência química não é para quem quer, é só para quem pode. Porque se não puder, vai morrer. Não vai tirar proveito dessa doença. Vai pegar um pezinho maior do que pode na academia e vai ter distensão e não vai ter função espiritual para ele. É um trabalho que um não exclui o outro. Ela tem que trabalhar também a parte biológica, muitas vezes via química, né, que é a parte médica. Tem que trabalhar com o seu psiquismo, sim, para ver o que dá conta, e com a parte espiritual e social. Mas é importante nós frisarmos que nesses casos, a assistência espiritual, quando o encarnado busca, ele se fortalece de uma maneira excelente. Porque além do conhecimento que ele vai absorvendo da necessidade da reformulação dos seus hábitos, ele vai permitindo que o obsessor também seja esclarecido na sua frequência às casas espíritas, na busca da assistência espiritual. É importante que hoje, principalmente, que a dependência química, infelizmente, ela está crescendo de maneira assustadora, que as casas espíritas abram as suas portas para poder dar atendimentos a esses nossos irmãos, não só a nível técnico, como também a nível espiritual. Porque quando nós abrimos essa possibilidade, nós vamos fortalecer o encarnado e vamos esclarecer o desencarnado. Com isso, o que a gente pensa? Qual é o melhor tratamento? Ainda é a prevenção. Tá? E como que você faz a prevenção? Através da informação precisa. Não pode deixar o dependente em dúvida, você tem que falar, é assim, né? Senão ele te manipula. Correta, não adianta indicar, eu acho que é melhor você ir naquele hospital lá, não pode ser assim. Empática, ou seja, entendendo o sofrimento do dependente químico, o que ele mesmo não entende como ele não consegue parar, né? E em tempo. Por que eu falo que é em tempo? Tá? Porque se demorar muito, morre. A conscientização, ao meu ver, deve começar em casa, né? Não adianta que eu faça uma conscientização de massa se eu não estou fazendo a conscientização do meu filho dentro de casa, do meu sobrinho, às vezes do meu vizinho. A convivência com os jovens e com os adolescentes faz com que a gente reflita. Oi. Boa noite, né, a todos. Boa noite aos que nos assistem pelo Facebook. Boa noite a todos que aqui se encontram. E graças a Deus, né, com muita alegria que mais um dia, mais uma vez, nós que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei, nos reunimos em nome de Jesus. Primeiro, para agradecer, dizer a Ele muito obrigada. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, Jesus, pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje. Obrigada. Obrigada, Jesus, pela nossa família. E aí que nesse momento a gente tenha coragem de trazer para cá, através do nosso pensamento, do nosso magnetismo, os nossos familiares, em especial aqueles que a gente não está muito bem com ele. A doutrina dos Espíritos, através do capítulo 14, que tem o título de Honrai vosso pai e vossa mãe, ele deixa bem claro que nós temos a família que precisamos ter, que estamos no lugar onde precisamos estar. É por isso que a doutrina é conhecida como doutrina consoladora, porque ela faz com que a gente, através do estudo, né, o estudo da doutrina, a gente compreenda as aflições atuais, as anteriores, a gente compreenda o porquê de estarmos numa família e ter um filho que não nos damos bem com ele, ou vice-versa, ou o pai que não se dá com o filho, enfim. Tudo isso, a doutrina dos Espíritos faz com que a gente entenda. E o capítulo 14, que tem o título de Honrai vosso pai e vossa mãe, chama a nossa atenção para isso.
O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo chama a nossa atenção para as aflições atuais, as dores atuais e as anteriores. Então, no Evangelho de Jesus, nós encontramos o alimento, o alívio para todas as nossas dores. E por isso que o Evangelho é um livro cabeceira, porque a gente precisa estar conectado com Jesus. Sabemos que, às vezes, por estarmos... Pode vir para cá, minha irmã, pode sentar aqui. Seja bem-vinda. Às vezes, por estarmos ocupados, ou até deixando com que aquela angústia, aquela aflição, não é? Esteja... pode vir por aqui, minha irmã. Que aquela aflição, fica à vontade. Que aquela aflição que a gente está passando, às vezes a gente não consegue encontrar, a gente procura uma solução para aquilo e não encontra. Não é? No momento a gente não encontra. Mas quando você busca o Evangelho de Jesus, você encontra tudo. Então a aflição que a mãe de família, o pai de família passa com seus filhos, tem sim uma resposta. Vá ao capítulo 14, onde tem honrai vosso pai e vossa mãe. A gente vai entender que Jesus, na sua misericórdia infinita, através do processo reencarnatório, nos dar a oportunidade de nos reencontrarmos, não só com os nossos afetos, mas também com os desafetos, porque é com ele que a gente aprende. O capítulo 5, que fala das causas atuais das aflições, também nos esclarece a respeito das nossas dores, das nossas decepções. Vai falar das causas atuais, mas também das anteriores. Vai falar dos tormentos voluntários, que são aqueles que a gente mesmo comete agora, mas a gente não quer, não é? A gente não quer aceitar que cometemos, que semeamos aquela semente. Porque nós sabemos que Jesus é profundamente misericordioso. Nós não podemos ainda, no século que estamos, com todo desenvolvimento, acharmos que Jesus vai nos punir, vai fazer... Não, Jesus é todo amor, é toda bondade, é toda compreensão, é toda tolerância. Jesus é isso tudo. Acontece que nós precisamos termos coragem de olhar para dentro de nós. Às vezes me pego tentando olhar para dentro de mim e aí tenho medo, porque é tão feio a coisa que a gente tem medo. Não é porque nós somos espíritas que somos santos. Isso não é verdade. E é daí que a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm as decepções porque elas não querem ver a pessoa como ser humano. Então o espírita, um ser humano erra, o padre erra, o pastor erra, o rabino erra e assim sucessivamente. É importante que a gente perceba isso, para não colocarmos culpa nas religiões, não é? A gente precisa ficar atento a isso. Para o espírita, uma doutrina que chama a atenção nossa, exatamente para a transformação moral, obviamente que quando tomamos conhecimento que alguém que é espírita fez tal coisa, a gente realmente fica um pouco chocado, puxa vida, ele não é espírita, ele não sabe. Mas o mais importante disso é compreendermos que aquela pessoa que é espírita, ela também é um ser humano, passivo de erro. Ela precisa só ter muito cuidado, porque a doutrina dos espíritos, Jesus não mente. E ele diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. O que significa esse muito é dado, muito será cobrado? Obviamente que não está se falando dos bens materiais, mas são dos conhecimentos que o Evangelho traz para nós. Jesus traz para nós esse conhecimento. Precisamos ter cuidado. Precisamos jogar para longe de nós e não queremos mais ser hipócritas, não é? Então a gente se dar não apenas faça de conta, não é? Estudo. Quando a gente der um abraço em alguém que seja de verdade, quando a gente fizer algo que seja de verdade, então a gente precisa ter realmente na nossa cabeceira o Evangelho de Jesus. E se você não é espírita, não se preocupe, pegue sua Bíblia, lá está tudo da mesma forma. Entendeu? Interpretações diferentes, pode ter palavras diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa.
Não é porque eu sou espírita que eu vou dizer que a Bíblia está isso, está aquilo. De maneira nenhuma. Que a gente busque o que é melhor. Jesus é todo misericordioso. Jesus é todo amor, todo bondade. E Ele traz para nós esse conhecimento através da doutrina dos Espíritos. E a doutrina tem esse cunho de acolhedora, consoladora. Por que consoladora? Consoladora porque antes de conhecermos, de ouvirmos falar na reencarnação, achávamos que quando alguém desencarnava, quando alguém morria, acabava ali. Com a vinda da doutrina dos Espíritos, com a linguagem mais clara, entendemos perfeitamente que é impossível um Deus amoroso, um Jesus misericordioso, nos criar para que a gente termine na sepultura. Obviamente que não. O que acaba é o corpo físico, é a matéria, mas o espírito continua vivo, não é? Diz na doutrina que tal homem, tal espírito. Então que nós possamos fazer um grande esforço para sermos bons espíritos, bons homens, não é? Porque se tal homem, tal espírito, e podemos ser sim. Sabemos que não é fácil lutar contra nós mesmos, porque o nosso maior inimigo, o meu maior inimigo, já percebi que sou eu mesmo. Entendeu? Porque o véu, aquele véu que cobre o meu olho, não me deixa ver os meus defeitos. E precisamos verificar isso. Eu digo para mim, mas eu acho que cada um tem que dizer para si. A gente precisa se conhecer, buscar, como diz a irmã, a gente precisa buscar o autoconhecimento, precisamos nos conhecer. Porque às vezes a gente não se conhece. A gente não tem a preocupação de buscar esse autoconhecimento. E precisamos, a gente precisa se conhecer. Entendeu? Porque conhecendo a gente, se a gente nem se conhece, como vai conhecer o outro? Entendeu? O outro parece que fica mais fácil, porque fica mais fácil apontar, ver o erro, ver o defeito do outro. Mas precisamos também voltar a falar o Evangelho, que diz, que fala do argueiro e da trave no nosso olho, né? A gente tem uma rapidez para ver o argueiro, às vezes procuramos uma lupa para ver o argueiro no outro, para apontar o outro, mas a gente não tem, não é? A gente precisa ter o cuidado de ver o tamanho da trave que está no nosso olho. Nós precisamos ter cuidado. Essa parábola, eu acho belíssima, esse evangelho, que fala do argueiro e da trave no olho. Porque quantas vezes a gente aponta o erro do filho, o erro do marido, o erro da esposa, o erro da sogra, e e assim e tal, do amigo, do colega, principalmente no nosso meio, no nosso meio do movimento espírita, a gente também faz isso. E precisamos não esquecermos do que a gente estuda. Fica muito feio isso. O Evangelho, se a gente estuda o Evangelho, vamos lembrar também do que diz o Evangelho: a quem muito é dado, muito será cobrado. E não é dinheiro, não é? É o conhecimento. Nós precisamos agradecer a Deus, porque hoje nós já conhecemos o Evangelho de Jesus. Já sabemos que a vida não termina na sepultura. Já temos certeza disso, não é? Já sabemos que somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Acabou o tempo, papai fez isso, eu vou pagar. Fulaninho fez isso, eu que vou pagar. Isso não existe mais. A doutrina veio exatamente para abrir a nossa mente em relação a isso. Então, eu sou responsável pelo que eu faço, que eu tenha cuidado. Eu que tenho que ter cuidado, porque não são minhas filhas que vão responder por isso. Mas, obviamente, sou eu. E também eu não fico só me enganando, achando que é depois que desencarnar, não. Preciso me lembrar do capítulo 5, que me chama a atenção para as aflições atuais, as anteriores, as atuais, que me chama a atenção para os tormentos voluntários. Precisamos entender isso. Então, o Evangelho de Jesus é a maior cartilha que nós precisamos para sermos felizes. Infelizmente, para que possamos seguir o Evangelho de Jesus, simples, maravilhoso, eu tenho que passar por cima de algo que eu ainda alimento e alimento muito bem. E o nome dele é ego, irmão gêmeo do meu orgulho. O que precisa é eu ter coragem de entender isso e ver isso. Aí é o X da questão.
Mas se seguirmos as orientações do Evangelho, com certeza seremos homens melhores. E aí sim, ao chegar no mundo espiritual, vamos estar lá juntinho daqueles que foram bons homens, porque tal homem, tal espírito já nos diz o Evangelho, não é? Na nossa casa, a gente, todos os dias, depois que a gente agradece, a gente volta à condição de pedinte. Esse pedinte, obviamente, que não é aqui pejorativo, porque jamais diria algo que fosse pejorativo. Mas me sinto eterna pedinte. Porque eu peço agora, em 5 minutos já estou pedindo de novo. Não é? Então a gente vai voltar aqui a pedir. Vamos interceder a Jesus juntos, amorosamente, pelas nossas necessidades. Cada um agora, com muita coragem, com muito amor, com muita confiança, nesse amigo, nesse irmão maior, nesse médico da alma, nesse alimento da alma, do Espírito, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que possamos agora conversar com Ele. Vamos ter uma conversa íntima com Ele. Ninguém vai ouvir, só Ele. Vamos contar a Ele as nossas dores. O que é que nos trouxe aqui hoje? Vamos contar para Ele. Vamos pedir a Ele que nos ajude. Que vá ao nosso coração, vá ao nosso consciente, vá na nossa consciência. E aí veja o que é que está nos prejudicando, nos incomodando. Será que a gente está precisando perdoar alguém? Será que é isso? Será que a gente está precisando ser mais tolerante? Mais paciente? Será? E aí a gente verifica e continuemos a conversa com Jesus. E também que possamos juntos, em nome de Jesus, dos mentores espirituais, que aqui se encontram, não só da casa, mas também o de todos vocês, porque todos nós temos, que possamos agradecer a Ele por estar conosco, pela fidelidade que Ele tem conosco, com todos nós. Que possamos interceder por aqueles que sofrem nos 2 lados da vida e nos 4 cantos do mundo. Do lado da vida, na vida material e na vida espiritual. Que possamos interceder pelos nossos vovôs e vovós que habitam Leão, que habitam o Juvino Barreto, que habitam o lar do ancião evangélico, a nossa oração por eles, que habitam o São Vicente de Paula, lá em Ceará-Mirim, pelas amadas, queridas vovós do lar da vovozinha, a nossa oração por elas, e pelos nossos irmãos que conduz aquela casa com tanto amor, com tanto carinho. Nós precisamos orar por essas pessoas, por esses homens de bem, esses espíritos iluminados aqui na terra, que é aquele que se dedica a fazer o bem. Que possamos interceder por todos os nossos irmãos espíritas, que têm trabalhos sociais maravilhosos, não é? Que buscam a humanização um do outro. A nossa oração por eles, a nossa intercessão por todos eles. Por todas as casas espíritas, também por todas as igrejas, que possamos fazer como está aí o Francisco fazendo, não é? O Papa dando para nós uma grande lição, não é? Que possamos interceder a Jesus por aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro. E aí eu lembro a tia do nosso querido amigo, irmão do nosso grupo Gustavo, a irmã Joana Dark, que Jesus dê a ela todo o alimento e a medicação que ela precisa, porque quando desencarnamos, certamente Jesus, na sua misericórdia infinita, nos leva a um hospital, nos leva a uma sala onde tem muito amor, para que possamos acordar para a verdadeira vida, que é a vida na pátria espiritual. E aí, por todos que desencarnaram, a nossa intercessão por aqueles que estão encarcerados nas cadeias do mundo inteiro, em especial nas nossas, para que daqui saia, através do nosso pensamento, do nosso coração, as vibrações verdadeiras, humanas e amorosas para todos eles. A nossa intercessão a Jesus pela juventude, já que o tema da noite de hoje é esse. Pelos jovens que enveredaram-nos nas drogas, pelos seus familiares que são doentes também, porque eles ficam doentes. A nossa oração por eles.
A nossa oração pelos nossos moradores de rua, não só de Natal, mas do mundo inteiro. A nossa intercessão a Jesus por todas as famílias. O assunto da noite de hoje vai falar de família. Então, que Jesus, que os mentores espirituais, que os benfeitores que aqui se encontram, possa trazer para nós, através do coração amoroso do nosso querido amigo, irmão, filho Elidon, todo o amor que ele vai trazer para nós na reunião da noite de hoje. Que os nossos irmãos também que nos assistem pelo Facebook também recebam essa energia de amor e de misericórdia. E que junto com vocês possamos orar, cantando 2 vezes a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e com muita alegria no nosso coração, convidamos o querido Elidon para dar continuidade à reunião da noite de hoje. Seja bem-vindo, amigo querido. Muita paz em Jesus, né? Boa noite, vocês. Boa noite. Tem ninguém dormindo não, né? Ótimo. Eu queria perguntar a priori para os jovens quem é essa beleza natural. É linda, realmente. Mas quem é essa beleza natural? Hã? Espera aí que você vai ganhar o chocolate. Como é o nome? Amni House. Linda, né? Uma beleza natural, nossa grande Winehouse. Justamente. É um dos símbolos da voz bela, né? De tudo que a gente imagina. Ela trouxe para nós primeiramente na sua fisionomia aí com alguns 16, 17 anos, né? E pode passar aí. Drogas e juventude, que a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês. E aí tá ela já, né? Após os momentos mais tristes da sua vida, tá certo? Aonde aquilo já tinha caído nas mãos daqueles que destroem, né? A juventude. O objetivo é destruir, o objetivo é colocar. Aí, ela como outros, já estão sendo agredidas como lixo. Nesse momento aí, tanto ela, quanto alguém do nível social lá embaixo, como do nível social médio, eles são tratados como lixo social.
Tá certo? No início, são tratados como beleza natural. Depois, aí, lendo um livro recente que o pai dela lançou nos Estados Unidos, e nós pegamos uma síntese rápida, o próprio pai disse que sabia que ela não tinha mais como retornar. No Brasil, ela já estava na última, quando ela veio ao Brasil. Então aqui é o que nós classificamos, não são palavras minhas, são palavras de quem estuda a agressividade das drogas, aí é classificado como o lixo social. Triste. Podemos dizer um triste estágio. Um triste estágio. Né? A decadência. E aí vem N coisas que a doutrina espírita estuda, que não é só a droga, aí vem a obsessão, vem os afins, vem toda uma exclusão da sociedade também, tá? E em muitos dos casos, da própria família. Né? Você viu como ele entendeu, logo, rapidinho ele captou a imagem dela, da nossa querida cantora, né? Eu sou fã número 1 dela. Vamos passar em frente? Olha que mensagem. O mundo só é uma droga para quem se droga no mundo. Não se enganem e não nos enganemos nós aqui em dizer nunca vou entrar nisso. Tá? O remédio, até então, é o que a nossa irmã estava falando. É o amor, é Jesus. Se não tiver cuidado, entra. E a maioria está dentro das drogas. Não jovens, adultos também. Ok? Vamos em frente. Outro toquinho. Ok. Bom, uma definição de drogas, como realmente é assim classificada. Droga é qualquer substância estranha ao nosso corpo, que, estando dentro dele, nos cause alterações fisiológicas ou psíquicas. Aí já dá uma amplitude do que é essa droga. Tá certo? Aqui nós mostramos um exemplo no ápice da cocaína, do que é mais agressivo ao corpo, nós vimos. Mas aqui está dando uma definição. Tudo que altera o nosso corpo é uma droga. E tem muita gente viciado em analgésicos, certo? Só dorme se tomar um medicamento. Se tem uma alteração, tem que tomar um medicamento. Se tem que resolver um negócio, tem que tomar um medicamento. Se vai encontrar com o lobby, toma um medicamento. Droga também. Ok? Mais um toquezinho. Agora aqui é onde está o maior problema da nossa sociedade. São as drogas lícitas. Aonde a gente chama, e escutamos muitas das vezes, a coisa socialmente. Eu tomo água de coco socialmente. Eu só fumo quando quero. Eu só fumo quando vou fazer algo mais complicado. Porque é aí onde está o problema. Na família. Veja como é interessante isso aqui para nós entendermos das drogas lícitas. São aquelas vendidas legalmente, controladas ou não, como álcool, cigarro, cola de sapateiro, moderadores de apetite, estimulantes, rebites, morfina, éter, benzina, barbitúricos, xaropes, opioides e tranquilizantes. Aqui dá para nós falarmos só nesse parágrafo mais de hora. Mas nós vamos aqui dar uma síntese para uma reflexão. O objetivo da doutrina não é atacar as drogas. Não. O único ataque da doutrina é o materialismo. Está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. O materialismo é onde a gente está aí para chegarmos juntos. E não só e solamente as drogas. Quem ama-se não entra nela. Quem não se ama, o egoísmo, como nossa irmã falou, domina. O orgulho. Então a gente entra em algumas coisinhas dessa aqui.
Depois que entra, para sair, é muito difícil. Na maioria das vezes, só na próxima encarnação. E na maioria das vezes, áreas ou várias encarnações. Com o perispírito deformado, complicado e tudo diado. Vamos em frente? Aqui são as ilícitas, que inclusive algumas já querem legalizar no nosso mundo. E infelizmente no nosso Brasil. São elas: as drogas comercializadas ilegalmente, como a maconha. Já tem países aí que não é mais, já passou para cá. E o Brasil tem alguns, até políticos, lutando para conseguir legalizar a maconha. Tá? A cocaína, a heroína, o crack, LSD e tantas outras. Tantas outras porque realmente são tantas outras. Cada vez o homem encontra mais um meio de deixar o ser alucinado. Porque se nós formos estudar mais aprofundado isso aqui, o objetivo de se drogar é para encontrar uma felicidade utópica. Encontrar-se no mundo feliz ingenuamente. Esquecer dos problemas. E quando volta em si, entra em depressão, tem que ir novamente. O problema é duplicado. A palavra agora foi exata, correta. O problema é duplicado. E tem que ser discutido em família. Tem que ser discutido com nossos filhos. E não esquecer e deixar eles à margem. Porque eles sabem no colégio. E na maioria das vezes erroneamente. Na maioria das vezes. É como sexo. Tem que ser debatido em casa. Nós não estamos preparados para conversarmos com nossos filhos sobre isso. Na escola eles sabem. Na maioria das vezes volta a falar erroneamente. Ok? E agora tem a internet e N coisas para a gente chegar lá. Vamos em frente? Esse livro aqui ajuda muito. Esse é um livro riquíssimo de Joana de Ângeles. Livro Adolescência e Vida. Trabalha o evangelho no lar, o problema com o namoro, o problema com as drogas, o problema com a família, como trabalhar o jovem, como auxiliar o jovem, como auxiliar a família. Esse livro é riquíssimo. Nós extraímos dele aqui uma colocação que nosso irmão vai passar agora. Vamos lá? Está lá no livro Adolescência e Vida. Veja coisa interessante aqui para nós entendermos com carinho. Um dos impedimentos para a autoidentificação no período da adolescência destaca-se a rejeição, caracterizado pelo abandono a que se sente relegado o jovem aonde? No lar. Esse estigma o acompanha na escola, no grupo social e em toda parte, tornando-o tão amargurado como infeliz. Então, um dos grandes problemas e talvez um dos maiores problemas está lá no lar. A rejeição, a exclusão daquele ser. Como ele tem problema em casa, ele sai e lá fora ele encontra, entre aspas, amigos que ajudam ele. Porque no lar ele é rejeitado. E muitas das vezes ele entra, dorme e sai. Ele dorme em casa, ele não mora em casa. Porque de manhã ele, em vez de sair para a casa de um amigo... Pode falar. Desculpa, Pois não? pelo Facebook está perguntando o que leva aos jovens a consumir droga. O que leva ao jovem consumir drogas? Buscar o caminho das drogas. Ao caminho das drogas. Bom, aqui está respondendo um pouco dessa resposta, dessa pergunta. Tá? É um lar que tem esses membros dentro do lar unidos com problemas, não quer dizer que esse lar está protegido das drogas. Não. Mas ele tem um grande escudo. Grande escudo. Mas o que leva esse jovem, muitas das vezes, está aqui. Como chegar? Como
sentir o momento que algo mudou dentro daquele ser, daquele jovem. O diálogo. Às vezes uma agressão tão simples de um jovem, se os pais não estiverem sensivelmente atentos, passa despercebido. E essa agressão já é um ponto. Você não é agressivo, o que está acontecendo? Vem cá, vamos conversar. E mostrar-se para nossos filhos que nós somos também iguais a eles. Ou seja, somos frágeis. Eles vão ter para conosco o mesmo olhar que nós temos para com eles. E dentro do lar surge a verdadeira união. Quem comercializa drogas não encontra nesse lar espaço. Porque não nos enganemos que nossos filhos são, todos eles, oferecidos drogas para eles. Aos meus foram, todos dois, o casal que eu tenho. E não é uma vez não, é quase que sempre. DCB, chamamos lá, é só... Pois não. Também, eles estão fazendo a parte deles. Eles estão fazendo a parte deles. Nós temos que fazer a nossa parte, nos fortalecermos. Não sermos inimigos. E sim prontos para auxiliá-los. Mas não darmos espaço. Porque muitas das vezes, aí vem a pergunta inteligente de quem fez do outro lado na internet, porque às vezes aquele jovem, ele vem no seu arquivo, já com a tendência, naquele lar, é onde ele deve encontrar a âncora, para fortalecer ele. Ele já tem a tendência natural, é frágil. E ele pode encontrar, entre aspas, na droga, um meio dele se fortalecer. Se não tiver o diálogo, ele vai ser dominado. Porque se nós formos ler a Winehouse, Winehouse, eu ensaiei tanto para falar o nome dela. E estou falando errado. Se nós formos ver a biografia do que o pai dela fez, era uma jovem frágil, rebelde, um amor grandioso pelo pai. Mas foi. Caiu na mão do seu primeiro love, que ela amou do coração. O cabo era um consumista profundo de heroína. Olha como ela já vinha com esse... E ela pegava só uma maconhazinha de leve. Assim dizia o pai dela. Quando ela conheceu aquele rapaz bonito, charmoso, cantor também, e um mega star, ela entrou. E aí ele ofereceu a ela uma droga mais forte. Não teve mais volta. Então, o que leva o jovem? Vários caminhos. Não cabe a nós aqui fortalecermos esses caminhos. Mas o que pode frear, o que pode dar ao jovem outras felicidades? Amor, atenção, carinho, compreensão, diálogo. Esse é o que Joana de Ângeles desperta em nós nesse livro memorável. Vamos em frente? Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma palestra de reflexão. Ok? Os exemplos domésticos decorrentes de pais que se habituaram a usar medicamentos sob qualquer pretexto, especialmente Valium e Librium, como busca de equilíbrio, de repouso, oferecem aos filhos estímulos negativos de resistência para enfrentar desafios e dificuldades de toda a natureza. Meu filho vê eu tomando aquilo, e ele pode, na maioria das vezes, faz parte da família espiritual. Para isso a doutrina espírita estuda mais além. Ela vai mais além. Aquele ser que está comigo não é meu filho, ele está meu filho. E se ele veio do meu lar é para nós nos burilarmos. Nós vamos nos conhecer por muito nos amarmos. E o objetivo da família é se amar. Se ele já é frágil e encontra em mim, que sou o pai, também, dentro de medicamentos, porque estou com problema, porque estou nervoso, porque, ele vai adentrar nisso aí. Mas eu posso ser forte e apenas tomar um medicamento. Ele não. Ele vai encontrar outras drogas para superar outros problemas. Eis a responsabilidade
dos pais dando o exemplo. O exemplo é o maior ensinamento da família. Nós só amamos Jesus hoje pelo seu exemplo, mais do que pelo que ele falou. Mesmo porque nada ele deixou escrito. Ele exemplificou. Quem adentra o conhecimento de Jesus encontra ali um ser forte, belo, mas não agressivo. Então, a família necessita dessa base. E essa base, quando ela está frágil, ela agride diretamente e indiretamente as maiores vítimas, que são os jovens, os filhos. Então, Joana de Ângeles, com propriedade no livro Adolescência e Vida, trabalha a importância do lar nos dois parágrafos, que nós aqui temos como falar sobre isso a noite toda. Eu apenas estou sendo um veículo. Eu sei que vocês aqui estão pensando, e fulano, e lá, e lá. Porque nós temos conhecimento disso aí. Mas vejamos que coisa bela. Os exemplos domésticos. Então é lá onde está a coisa. E os conhecedores desse mundo, desse caminho, quando vê um lar frágil, penetram, destroem aquele lar. Mas não cabe a nós falarmos sobre isso. Cabe a nós falarmos sobre um ser magnânimo que traz para nós meios de nos tornarmos mais fortalecidos, que é Jesus. E ele falou sobre coisas simples: amor, carinho, compreensão, diálogo. E isso vai fortalecendo essas famílias, esses seres que podem a cada minuto irem estudando mais, não só sobre drogas, estudando mais sobre a importância da vida em família. Porque não quer dizer que família que se ama não tem problema. Tem problemas. Agora conseguem ir mais em frente, mais fortalecidas. Mesmo aquelas famílias que têm no seu lar drogados. Aqueles que já estão dentro do meio. As famílias que se amam sabem superar com mais carinho. Convivem com eles, mas tem algo mais para eles. Pode falar. Elidon, quando uma família realmente já é negligente, já pela própria reencarnação, já tem a tendência realmente a nenhum tipo de responsabilidade, quer dizer, eu conheço famílias que pelo qual têm filhos e mesmo assim, para mim, já não foram preparados, já não vieram preparados, ou vamos ver que foi por uma carga realmente já de vidas passadas, ou realmente pela própria família em si, né, que já os criaram. Então, como diz mesmo nos rótulos de alguns cigarros que eu já vi, criança começa a fumar quando vê adultos fumando. Isso. Então, como você deu um exemplo aí, que pelo qual eu acho assim bastante triste, sabe? Porque quando um filho vê um pai e uma mãe tomando realmente tranquilizante, e se ele é uma pessoa que já traz esse problema, que é problemática da fragilidade, porque já é encontrado, é algo que para mim já é genético, então eles são mais fáceis, mais suscetíveis a procurarem geralmente a droga como uma válvula de escape. Entende? Entendi. Então, nessa hora, quer dizer, além da compreensão, além do diálogo, eu acho que também o fator, né, ligado a um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, porque muita gente às vezes quando fala assim, não, você tem que levar seu filho ao psiquiatra. Não, meu filho não é maluco. Okay. Quer dizer, maluco é quem está falando, mas para mim doido é a própria família. É verdade. O mais interessante, nós estamos falando aqui numa visão mais evangélica, dentro de uma visão do amor. Você tocou num ponto muito interessante. O profissional, esse deve ter, para nós pais, toda uma importância. O psicólogo, o psiquiatra, né? São pessoas que estudaram para nos auxiliar. Claro que a família deve procurar. Chega um momento que nós não temos como tratar. Então, procuremos especialistas. Entendeu?
Estamos falando de uma base aqui evangélica no lar. Ou seja, uma precaução para não deixar chegar. Mas se já tem, analisem os motivos pelo qual chegamos ali. E se puder procurar um profissional para auxiliar, vamos chegar aí. O que nós estamos trabalhando quanto às drogas hoje, com um pouco de conhecimento que nós temos, é que no momento, no nosso Brasil, no nosso mundo, não tem quem chegue e diga, é assim. Tem sim trabalhadores fervorosos que estão fazendo um trabalho magnífico para dar um pontapé inicial, dar um apoio, dar um auxílio, dar um tratamento. Mas discutindo recentemente com um amigo nosso, que além de conhecer o mundo das drogas, tem no seu lar os próprios filhos que passaram por ela, e tem um que está dentro ainda, sofrendo a agressividade das drogas, e discutindo a nós por mais de 2 horas a gente conversando, a gente chegou já num conhecimento no Brasil de lugares que tem um tratamento ótimo, trata o jovem lá do problema que ele tem de drogas. Mas no lar dele, na casa dele, a família dele, está do mesmo jeito. Às vezes ele passa 1 ano, vem normal, desintoxicado. Quando ele chega em casa, que ele bota o pé no batente, o pai ou a mãe está fumando. Quando ele abre a geladeira, tem o álcool lá. E o diálogo dentro da casa não modificou-se. A vibração, que é mais aprofundada do que nós estamos falando aqui, da questão do self, do espírito, não mudou dentro do lar. E também existe o outro lado, né, o contexto também, o círculo de amizades. Que uma vez que você está num círculo vicioso, se você sai para se tratar, você já retorna realmente uma outra pessoa, mas se você continuar no mesmo círculo vicioso, quer dizer, não vai adiantar de nada. Naturalmente. Tem que haver todo um trabalho. Óbvio que a gente não é excluir-se, é como se fortalecer. Mas há um trabalho aí grandioso dentro do trabalho de Jesus, quanto a esse pequeno tema. Aqui 1 hora é quase nada para a gente falar sobre isso. Requer um congresso, tá? Algo mais. Vamos em frente. Ok? Agora vem uma pergunta maravilhosa, olha bem. Diante desses quadros dolorosos, perguntas: como evitar que as drogas nos dominem? Essa pergunta é grandiosa de Joana de Anjos, né? Aí vamos lá. Primeiro tópico, olha a coisa interessante. Aqui não é a solução. Ela não está trazendo para nós uma solução. Como evitar? Como? Aí vem um caminho aí que dá para nós nos fortalecermos. A educação no lar, na escola, constitui o valoroso recurso psicoterapêutico preventivo. Olha que coisa gostosa. Preventivo. Em relação a todos os tipos de drogas e substâncias aditivas, desvios comportamentais e sociais, bengalas psicológicas e outros derivados. Bengalas psicológicas principalmente. Quando ela fala em outros derivados, abre um leque aí grandioso para nós discutirmos. Os seres frágeis, que necessitam de um diálogo, de um acompanhamento dos pais, de familiares. Não só drogas. Quando fala em drogas, a gente já imagina o ápice, né? Estamos falando de pessoas que estão aqui pelo nosso planeta, carente de um abraço, de alguém que escute, de alguém que fale sobre Jesus para ele. Passa pela nossa família e são tratados como pessoas. Fulano é meio... Não falo com fulano não, que ele não entende não. E muitas das vezes, essa pessoa, ela está passando rápido. Se houver a sensibilidade da educação no lar, que é uma educação totalmente diferente, vale salientar, é uma educação íntima, porque é no lar que nós conhecemos quem somos. Na rua não,
Na rua todo mundo penteadinho, todo mundo bonitinho, de preferência com a roupa bonita. Mas no lar é onde nós nos conhecemos. É lá onde deve ter a verdadeira educação. Como preventivo. É o primeiro passo. E esse preventivo, nós temos como exemplo, número 1, Jesus. A pergunta é como evitar? Como evitar esse meio de alguém até se excluir da família? Tem jovens que adotam, não são adotados, adotam uma família. E aí a gente conversando com eles, eu me sinto melhor lá do que em casa. Imagina aí. No livro dos Espíritos, Allan Kardec diz, pergunta aos Espíritos, e os pais que fizeram de tudo para com seus filhos, e eles não reconheceram seu amor, são responsáveis? Não. Eles que não entenderam o amor dos pais. Aí Kardec, na sequência, pergunta, e os pais que deixaram a coisa aí, isso é um vocabulário meu, andando, para depois, lá na frente, e assim perderam seus filhos. E aí? Aí tem uma responsabilidade. A coisa é preventiva. E independente como seja aquele ser que esteja no meu lar, eu sou responsável pela sua educação. Como ele seja, com os seus deslizes, como a sociedade não aceita ele, é um problema da sociedade. Eu tenho alguém especial do meu lado. Como família. Aí vem a importância da educação no lar. Porque senão a gente fica nessa... E aí não estamos nem falando dos profissionais. Porque um profissional sensível, amigo, conhecedor da importância do self, do ser, da imortalidade da alma, e mais ainda o psicólogo, um psiquiatra que conhece mais ainda a reencarnação a fundo, no seu lado profissional, ele tem aí o que podemos falar num vocábulo simples, uma carta na manga importantíssima. Porque ele vai tratar, vai olhar, chegou no momento que na parte acadêmica ele topou lá em cima. Agora tem algo a mais para ele tratar, que é o ser que vem para o planeta já dodói. Como tratar? Tem que chamar o psicólogo chamado o médico das almas. Aí a coisa aí é mais profunda, mais gostosa. Aí chama a família para conversar. Porque o maior problema dos pais, na maioria das vezes, conversando com eles, é quando eles são chamados para falar com o psicólogo. Porque os filhos devem ter falado alguma coisa para o psicólogo que não falava para eles. Aí vão tudo com medo. E não é para ter medo. Se falhamos, por que não dizer? Vamos nos tratar também. Trata a família, que felicidade. Toca. Agora aqui é gostoso. Em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o love, gostaram do love ali? O amor desempenha papel fundamental. Seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar ou corrigir. Veja que importância Joana de Ângeles traz para nós. Para evitar ou corrigir o seu uso ou comportamento negativo. Evitar a priori. Depois, como corrigir, como conviver, como levar essa pessoa. O amor. Jesus trouxe isso com propriedade. Por isso que a gente tem que estudar Jesus. Tem que estudar Jesus. Em todo esse conflito. Porque muitas das vezes é uma fuga. Eu encontro nas drogas uma fuga. Pessoal, tem jovens que passam uma semana dentro de casa, sem sair do quarto, e os pais não vão lá. No início é porque ele está com problema. Depois, se tentar entrar, ele agride. E depois perdeu o espaço, não tem mais como chegar lá. Olha aí a colocação de Joana de Ângeles. Vai lá, saber como é que está.
Fala um pouco do nosso problema. Porque às vezes os pais não têm problema, né? Os pais são intocáveis, são de inox. Né? Fala do nosso problema para eles. Tenta trocar figurinhas que quem trabalha com isso para chamar eles, para destruí-los, usa essa técnica. Estava vendo um filme agora, Um Menino da Bicicleta. É um filmezinho simples, mas muito, muito bonito. De um jovem que foi colocado num... Como é que chama lá que fica criança? Como é que chama? No orfanato. E depois ele chegou a uma certa idade que ele conseguiu sair e foi procurar os pais. A mãe tinha ido para uma cidade, o pai não estava na cidade que ele morava. E aí a história vai desenrolando com muito carinho a questão da exclusão do pai que não queria mais ele. E uma senhora, uma jovem lá, praticamente assumiu ele. Mas no decorrer do filme, que é interessante, aproxima-se um homem que é considerado um traficante de drogas e começa a cativar aquela criança. E a gente vai vendo como é que faz, como é que... Chama ele para ver videogame, dá a ele refrigerante, porque ele é uma criança carente. Então, quer coisa melhor do que um refrigerante, do que um videogame? Deixa ele no quarto sozinho lá, jogando uma tarde toda. E depois ele começa a dizer a ele o que ele está precisando. E o filme vai mostrando todo o processo, que a gente sabe tanto como é. Imagine se a gente chegar para um filho da gente, fazer um cafuné nele, depois dar um cheiro no cangote e dizer que ama ele. Ele se derrete todinho. Não tem quem não tem pedra que não fique mole quando alguém diz assim. Muito bem, minha irmã. Nossa irmã Ilma falou muito bem. Depois do portão tem alguém esperando. Para depois, aquela imagem do início, o lixo social. Não serve mais para mim. Pode ir embora. Ele sabe que ele não vai mais, ele está dependente. Certo? Agora, quando a gente diz assim, meu filho, eu te amo, você é minha vida. Preventivamente. A coisa é preventivamente. Tá? Ele sentindo isso do coração, ele fica. Porque a coisa é profunda, o amor é profundo. O amor é mais do que a gente possa imaginar. E aí ela diz aqui, comportamento negativo. Não está falando só de drogas. Comportamento negativo. Às vezes é um jovem que não aceita a família que ele é. Natural. Nós temos jovens que têm vergonha dos seus pais. Porque às vezes o pai não é como ele queria. Fosse um cara bonito, tivesse muito dinheiro, fosse inteligente, já tivesse uma pós-graduação, andasse num Corolla ou numa Hilux. E ele vê os amiguinhos tudo diferente e ele, às vezes, se exclui da família. Aí é onde vem esse momento de educação no lar. É importante também aquilo para a sociedade? É. Mas existe algo mais que transcende aquilo, que independe do nível social, que é o cafuné que nós estamos falando. É o diálogo, é a convivência, é a troca de carinho, a troca de diálogo, trocar as fragilidades para juntos nos fortalecermos. Porque se tem uma madeira fina, ela quebra, mas 4, 5, 6 juntas, não tem quem quebre. É aí onde está o Evangelho de Jesus. É aí onde a doutrina espírita trabalha com propriedade o ser. E esse tríplice aspecto da doutrina, se ela for estudada com propriedade, como nos fortalece? A imortalidade da alma, os seus princípios básicos, estudar Deus, a comunicabilidade dos espíritos, me dá a convicção que não existe a morte. Porque falar que não existe a morte é muito simples. Mas a doutrina, na prática, mostra que não existe. Dialogar com um desencarnado não é fanatismo e nem tampouco charlatanismo. É o próprio. Falar de uma intimidade tão grande que ninguém sabia. Só ele, o desencarnado, falando com o encarnado. Até vi hoje, eu estou acompanhando muito pelo Face de Meimei, um caso de Chico Xavier, achei muito interessante. Falando com um jovem
de um caso que só ele estava sentindo, só ele sabia. Chico veio na sua mediunidade simples e objetiva, com amor, e já foi falando sobre o seu Love que tinha desencarnado. Como que ele não sabia de nada? Entre aspas, sabia de tudo. A doutrina nos dá esse fortalecimento. Pode passar? Agora aqui a gente vai, né? Eu hoje, segundo nossa irmã Ilma, eu tenho até 11 horas. Tá bom, tá? Depois de 11 aí tem uns passos, quer dizer, 4 horas da manhã a gente sai daqui feliz da vida. Não há dúvida de que na prevenção e no combate às drogas, a terapia do amor será sempre a mais eficaz. Não está dizendo que é a única. Porque aí é como o nosso irmão falou, ele foi intuído aí, maravilhoso. Nós estamos excluindo os profissionais. Em nenhum momento estamos excluindo os profissionais. Tá bom? Porque senão seria uma audácia. Em nenhum momento. Ao contrário, sempre que nós chegar ao nosso convívio, ao nosso conhecimento, já que trabalhamos com juventude, pais que vêm conversar conosco sobre o filho, já levou um médico, já levou um psicólogo. O problema dele pode ser também, além de espiritual, requer um profissional. Tenho, mas eu acho que não. Deve continuar com ele. Traga o jovem aqui para a gente ver. Mas continue lá com o seu médico, com o seu profissional. Então, não há dúvida de que na prevenção e no combate às drogas, a terapia do amor será sempre a mais eficaz. Na família, essa terapia deve ser exercida pela... Olha, aí começam as gotinhas, um conta-gota. Atenção e carinho. É coisa mais gostosa do que atenção e carinho? Meu filho, como é que você está? Lá vem a senhora, mãe. Meu filho, estou olhando na sua pupila. Não está legal. Não, deixa de besteira. Vem aqui perto de mamãe, perto de papai, dá um abraço. Estou vendo que você está triste. É besteira. Papai está vendo, mamãe está vendo. Quer falar alguma coisa? Não. Ok. Tchau. Mas ele percebeu. Ele foi tocado por alguém que tem atenção para com ele. Então, carinho e atenção que os pais devem sempre dispensar a seus filhos. Sempre. Se está muito alegre, observa a alegria dele. Pode ser uma alegria falsa. Ele pode estar uma alegria falsa. Observe. Minha mãe fazia uma coisa que eu guardei muito no coração. Ela tinha um costume de quando a gente dormia, ela ficava olhando a gente. Às vezes eu acordava, estava aquele espantalho olhando para mim. Era minha mãe olhando como é que a gente estava dormindo, a respiração. Era um espírito evoluidíssimo. Minha mãe era a mulher mais bela do mundo. Nunca vi uma igual a ela. Vamos em frente? É um filho apaixonado, né? Pela atenção e carinho que os pais devem sempre dispensar a seus filhos, atendendo-os nas suas necessidades emocionais e educando-os dentro dos princípios do Evangelho. Parece, se a gente for olhar assim, por que do Evangelho? Esses princípios do Evangelho trabalham com exclusividade a alma. Não está excluindo aí o mundo. Dentro dos princípios do Evangelho. Veja que importância, veja que ensinamento a nossa irmã traz para nós. Os pais também devem dar aos filhos informações sobre as drogas. Não excluí-los disso. Informando-os das implicações que seu consumo traz para quem a usa. Não vai causar nada demais. Certo? Não vamos aí não entender como mostrar, como explicar. Vamos entender aí a questão do carinho, da atenção em família, a terapia do amor. Essa foto que nós mostramos aqui, não é a primeira vez que a gente faz esse trabalho. Mostramos numa outra casa, teve uma senhora que ficou, meu filho, é verdade que essa moça, ela não sabia quem era aquela cantora. Mas é verdade que essa moça já desencarnou, minha senhora. Ah, já desencarnou? Disse que já. Já desencarnou. Né? Então ela que não sabia quem era essa cantora, né? De repente ela viu só a pessoa, o ser que nós mostramos. Não olhou ela como uma
mega star, como alguém que cativou o mundo com a sua voz. Quem escutava ela cantar dizia que ela tinha um grave único. Eu que o diga, né? Eu sou apaixonado. Os centros espíritas. Chegamos agora aqui na nossa casa. Porque às vezes a gente vai no centro espírita, passa por ele, toma um passo e vai embora. Ou então quer que o centro espírita resolva tudo, inclusive drogas. Os centros espíritas também devem contribuir para a resolução destas problemáticas. Devem contribuir. Desenvolvendo atividades de evangelização infantil e juventude. É aqui onde está o tchan da coisa. Porque é na evangelização infantil e juventude que a gente consegue trabalhar isso com carinho, com a parte de teatro, a parte de música, o estudo profundo quanto aos fenômenos que, certo? Até a ira que às vezes tem jovens que tem, a gente trabalha isso e sente que o problema está lá em casa. Aí chama o papai ou a mamãe. Papai não vem, às vezes são separados. Como tratar isso? Não dá para a mamãe vir não, é muito difícil. Então você topa dar um jeito para você se melhorar? Estou querendo. Vamos acompanhá-lo. Quando pensa que não, chega um ou chega outro. Porque quer saber o que foi que houve que o filho mudou. Temos um caso que a gente já deve ter falado aqui, de um filho que depois de 2 anos, indo ao centro espírita, o pai dele seguiu ele. Como é que pode 2 anos um jovem indo todo sábado de 4 da tarde para um centro? Depois de 2 anos o pai percebe que ele está diferente. Porque ele não agride mais, ele já é um menino que tem um jeito, que para ele era um jeito diferente. Ele não quis me dizer qual era o jeito, mas eu percebi qual era o jeito que ele estava percebendo no filho dele. E eu disse ao pai, esse jeito que você está percebendo não é o seu filho que eu conheço. É o seu espelho equivocado que está vendo no seu filho. Eu tinha que dizer, sem agredir. E quando o filho dele chegou no centro, chegou aquele homem, a gente estava... Quando ele olhou para trás, viu o pai dele, ficou branco igual essa cadeira. Porque o pai era um homem brabo, muito macho, machucado. Né? Todo macho é machucado. Então os centros espíritas também devem contribuir para a resolução desta problemática. Desenvolvendo atividade de evangelização infantil e juventude em suas dependências. Atividades essas que auxiliarão os pais a informar os filhos sobre os malefícios das drogas e a implantação em seus jovens corações as virtudes evangélicas, defesas seguras contra qualquer tipo de mal. Agora aí ela foi profunda. Porque quem conhece Jesus, pertence-lhe. Então, podemos abrir aqui, já que estamos falando dentro de um centro espírita, mas qualquer casa que se programa para divulgar o Evangelho, deve ter infante de juventude. E implantar o nosso Mestre Jesus. Pode passar aí, meu irmão? Esse homem maravilhoso. Somos apaixonados por ele. Trouxe algo ao planeta renovador. 2000 anos depois, e estamos tentando entender que técnica é essa. Porque quando ele penetra, renova, transforma. Quando ele chega no lar, tudo fica colorido. E quando alguém começa a falar sobre ele, rejuvenesce, não fica velho nunca. Como é que pode? Fulano está com 150 anos, parece uma criança. Está amando. Quem ama, não fica dodói. Pode estar a matéria doente, mas ele está saudável. O amor é algo rejuvenescedor. E é verdade, renova, transforma, dá ao ser coisas tão gostosas que um momento simples de droga, como é o caso do crack, que agride o ser humano por segundos. Você dá uma, vamos dizer assim no vocábulo mais simples, uma tragada do crack, segundos. Como que fosse, num estudo que já foi feito, um orgasmo. É comparado, quem já estudou isso aí. Porque o orgasmo são segundos. Enquanto tem pessoas que imaginam tanta coisa numa relação sexual, até chegar ao ápice. Os que não chegam são traumatizados. Segundos. Do mesmo jeito a droga.
Mas Jesus traz algo diferente. Você fica por anos, por milênios. Alguém diz, está doido. Não, está amando. Renova. Dá outro toquezinho aí para a gente finalizar, que eu sei que para todo mundo já, a espiritualidade já disse, Elidon, pelo amor de Deus, tá bom. Jesus, um homem incomparável. Então, finalizando, o que nós podemos trazer para vocês? Estamos estudando um pouco sobre tudo isso que falamos. Nosso foco está ali, olhando para a gente, ali com sono, tá? Nosso foco é o jovem, é essa criança, é alguém que está no nosso planeta encarnado, ainda encontrando um norte. E o nosso objetivo como evangelizador é dar a ele um colorido. Ele tem que ver Jesus jovem como ele. E não aquele homem que veio trazer, não, jovem. Imagine Jesus como nós somos. Se é criança, imagine Jesus criança. Se é jovem, imagine Jesus um jovem. No mesmo vocabulário dele. Boy, não sei o que, boy. Não irresponsável. Naquela vibração. Se é adulto, olhe para ele com um olhar mais adulto. Buscando a responsabilidade que ele trouxe para nós. Se estamos na idade sexagenária, mais idoso, olhemos ele trazendo para nós, não a velhice, a vida. Porque não acaba na terceira idade. A terceira idade é o organismo que vai cada dia mais, e aí nós já sabemos, porque traz para nós as informações na internet, que a gente começa a envelhecer com 26 anos. Eu não sabia disso. E eu estou com 25, daqui a um ano eu começo a envelhecer. 26 anos, o homem começa naturalmente, na questão material, a envelhecer. Enquanto a gente só acha que é depois de 60, 70. Mas esse homem traz para nós uma vida totalmente diferente. Não há envelhecimento. Há vida. Quanto mais amo, mais vida. Não sei porquê. Fulano tem um olhar diferente. Ele ama. Eu queria encontrar alguém que busque. Não pelo que ele está sendo. Pelo que ele é. E se ele tiver um brilho diferente, com certeza ele conhece Jesus. Independentemente da religião. Não, fulano ama demais, ele é espírita. Tira o rótulo. Ele ama porque ama. Lá no Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, não está dizendo que ele é espírita. É o homem de bem. O homem de bem. Esse homem trouxe para nós um exemplo do bom samaritano. Que maravilha. Passou por aquele homem um, passou dois, passaram vários, e vinha um samaritano. Se nós formos estudar quem eram os samaritanos naquela época, aí a gente vai entender por que Jesus deu o exemplo do samaritano. Que maravilha. Então, olhemos para ele. Inclusive, não olhemos para o homem loiro de olhos azuis. É a maior dúvida que nós temos. Como era Jesus? Joana de Anjos já diz, quem quiser encontrar como é Jesus, leia Amélia Rodrigues. Ela diz como era Jesus. De um olhar profundo, de um sorriso único. Ela não diz que ele era amarelo, branco, verde, preto, não. Diz que ele tinha um olhar profundo. Que quem conhecia ele, aí vem Joana de Anjos, nunca mais é o mesmo. Pertence-lhe. Isso é muito profundo. Todas as vezes que eu leio isso, eu me emociono. Pertence-lhe. Nada domina mais a pessoa. E ele simplesmente diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Simplesmente, ele não disse nada. Nem prometeu que ia curar, mas disse que ia aliviar. Aliviar é dar a nós um norte. Vai por aqui que dá certo. Como ele disse a Paulo de Tarso, vai para Damasco, Paulo. Lá encontrarás alguém que te dará um norte. E Paulo saiu cego, coitado, sem saber para onde ia. E lá encontrou o próprio Ananias que ele ia matar. Ananias foi, aplicou um passe nele, está na Bíblia. Aplicou o passe. Pois não, quem é? Quem fala? Meu irmão. Paulo de Tarso ficou. Nunca ninguém tenha chamado ele de meu irmão. Ele era um doutor da lei. Só chamava ele de senhor, não senhor, sim senhor. Mas quando ele ouviu, quem é? Meu irmão. Pode entrar. Que foi?
É que ontem, Jesus apareceu a mim e falou que eu viesse aqui. Quem és? Ananias. Ele que tinha vindo com 300 homens matar Ananias. Ali já estava vencido? Não, já estava começando a amar. Entre, meu irmão. E Ananias aplicou-lhe um passe. Na Bíblia ele colocou as mãos sobre ele. E dos seus olhos caíram escamas. Está lá na Bíblia. Tão simples é o Evangelho, né? A gente lê tantas coisas no Evangelho e passa por cima de coisas tão simples. Porque ele é simplicidade. Nada que venha de Jesus é complicado. Nós é que complicamos. Botamos ele diferente numa cruz. Se é sofrendo muito sangue. Enquanto ele apresentou-se para nós simples. E ainda disse que toca nas minhas chagas, eu não estou morto, não existe a morte. O que é carne, o que é espírito. A carne por si só perece e o espírito vivifica. E sopra aonde quer. Está em João, primeiro capítulo de João. Sopra aonde quer, dando a nós a convicção da imortalidade da alma. E aí vem os problemas das drogas, finalizando nossa colocação. Muitas das vezes a gente traz conosco todos esses arquivos de um eterno ser querendo melhorar-se, mas que ainda tem uma opção pelo alcoolismo, o tabagismo, por qualquer desequilíbrio que Joana trata como negatividade. Caímos num lar para que aquele lar me dê suporte para eu superar esse problema. E às vezes nossos pais não entendem que não devemos julgá-los. São frágeis como nós. São espíritos que estão como nós também, tentando acertar. Então cabe a nós filhos amá-los. E nunca julgá-los como que sejam eles a razão para a gente ser perfeito. Não. A razão para chegar à perfeição é amar, como Jesus falou. A razão é essa. O nosso objetivo na Terra é nos amarmos. Nós nos reconheceremos por muito nos amarmos. PT, saudações. Então agradeço a atenção de vocês. Nada seremos, nada, sem os exemplos que esse homem trouxe para nós. É o governador da terra. É um homem incomparável. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Elido? Não tendo, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Convida os médios da casa para se posicionar para o passe coletivo. E enquanto se preparam, a nossa casa, dentro do nosso trabalho social, Templo do Saber, onde tem lá jovens, onde tem crianças, e aí eu estava ouvindo bem o que o Wellington falava, e é verdade. Uma das crianças chegou para nós há menos de um mês atrás, nos dizendo que o que tinha sido oferecido para ele, para que ele levasse uma coisinha dessa até alguém, né? Uma droga. E aí a pessoa ainda disse para ele que não tinha nada demais, porque ele era de menor. Olha só, a forma de enganar, não é? Aí, nesse dia, nós tivemos a felicidade da doutora Kátia estar lá, e ela mostrou, ela como diretora do SEDUC, ela mostrou que realmente dá sim. Que a gente não pode se enganar porque sou de menor não vai dar nada. Isso não existe, não é? É importante que a gente reflita sobre a reunião da noite de hoje, que a gente procure conversar com os nossos filhos. Às vezes a gente não conversa, não procura saber quem são os seus amigos, né? Às vezes a gente não procura saber quem são os seus amigos. Meu pai, eu tenho... Que saudade maravilhosa que tenho do meu pai. Nós tínhamos que levar os nossos amigos na nossa casa. Meu pai, ele queria saber quem eram os nossos amigos. O meu irmão, uma vez, meu pai indo pegar na faculdade de odontologia, meu irmão deu carona a um rapaz. Quando chegou em casa, meu pai disse, quem era aquele rapaz? Meu irmão ficou super chateado, porque já
adulto, né, fazendo faculdade, mas olha só, o senhor quer saber ainda? Quero saber sim quem são. E meu irmão teve que dizer quem era, ele foi conhecer. Então meu pai era assim, não é? Que eu guardo com muita lembrança tudo isso e concordo plenamente que é no lar que tudo começa, não é? Um pai que bebe na frente do filho, que autoridade ele tem para reclamar do filho se beber, não é? O pai que fuma diante do filho, que autoridade terá, não é? Então que essa palestra do dia de hoje, a maioria aqui são pais e mães de família, que a gente leve para a nossa casa, reflita sobre isso, que a gente possa trazer para os nossos filhos o melhor, que certamente é Jesus Cristo. Amanhã não haverá apometria, tá? Porque tem um feriado aí, então só na outra sexta. Mas no sábado nós temos sim o Templo do Saber. Quem não conhece ainda, vá conhecer o trabalho, vá conhecer as crianças. O trabalho é feito com muito amor, com muito carinho. Em breve nós queremos começar a campanha da construção, já temos aqui o Daniel, que é o engenheiro que vai nos ajudar lá, e a gente está muito feliz, muito feliz. E precisa de vocês, que vai ser um tijolinho, para que a gente possa, né, Joanice, seu Medeiros, construir aquilo ali com a graça de Deus. Então a gente deseja a todos um bom final de semana, e que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para recebermos os passes coletivos. Possamos respirar profundamente, entregando a Jesus de Nazaré as nossas necessidades. Convidando Maria de Nazaré, nossa mãe amorosa, para que possa entrar nos nossos lares e com seu azulino manto, Maria, acalentar, aliviar as angústias, fortalecer os laços de família e trazer paz a todos os lares. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, amigo e irmão maior, derrama sobre todos os teus filhos, lotado no planeta Terra, derrama tuas bênçãos de misericórdia. Que mesmo diante dos sofrimentos, que tenhamos sempre a certeza de que estás conosco, Jesus. Que possamos te dizer obrigada, muito obrigada, Jesus, mestre, amigo, irmão maior. Obrigada pelo teu sim para a nossa libertação. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que tu possa segurar na nossa mão, porque nós somos frágeis, Jesus. Nós seguramos na tua mão, mas a qualquer coisa, qualquer vento mais forte, nós soltamos. Então venha você e segure na nossa mão, Jesus. Dando-nos coragem, aumentando a nossa fé, dando a todos nós, Jesus, a tua sabedoria, a sabedoria divina. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança um guia, e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés
sobre as montanhas. Nós os esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus, em teu nome, em nome dos benfeitores que aqui se encontram, em nome de Maria Dolores, da nossa irmã Meimei, do mentor espiritual da nossa casa, mas em especial em teu nome, Jesus, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, intercedendo que todos que aqui vieram possam retornar aos seus lares com muita paz, com muita luz, com muito amor, que tenham todos um bom final de semana. Graças a Deus.